Nos últimos vídeos, abordamos os anos escolares de BP e o início de sua carreira militar. Paramos em 1896, logo após o desfecho da guerra com os Ashantis em Kumasi, atual Gana, que resultou na rendição do rei Prepper e na promoção de BP para tenente-coronel. Em 28 de abril de 1896, BP embarcou para a África do Sul para atuar como chefe de Estado-Maior em operações contra tribos rebeldes, dessa vez, os Matabeles, um ramo dos Zulus na Matabelelândia, atual Zimbábue. Sua ação era fazer expedições de reconhecimento nas montanhas Matopo, elaborando mapas para saber os pontos de apoio dos Matabeles inimigos. Durante o dia, explorava a mata da região e à noite retornava para a cidade. Em algumas expedições, era visto pelos Matabeles, mas sempre conseguia escapar. Eles nunca sabiam onde BP estaria ou o que faria. Por isso, os nativos começaram a chamar ele de Impisa, que significa o lobo que nunca dorme. As explorações duraram 3 semanas e os mapas elaborados por BP foram distribuídos aos oficiais ingleses. Em uma de suas expedições para a captura das tribos rebeldes aliadas dos Matabeles, os Makwati, BP encontrou pertences deixados por eles na fuga para a floresta de Somabula. Entre os pertences estava o famoso chifre de Kudu. BP pegou e guardou como souvenir. O chifre foi usado em Bronsia e hoje está no Museu de Givo Park. A região do Rio de Janeiro tem um exemplar no Campo Escola Geral do Hugo Nunes, que foi um presente doado pela Associação Escoteira da África do Sul. A Guerra dos Matabeles acabou com a rendição da última tribo rebelde aliada, os Zwitsa. Pela sua ótima conduta na guerra e a ajuda à rápida rendição das outras tribos, BP foi promovido a coronel. E como seu batalhão já tinha um coronel, BP foi designado para comandar o 5º Dragon Guards, sediado na Índia. Ficou na Índia até 1899, quando retornou para a Inglaterra e recebeu a missão de formar 2 regimentos e organizar a defesa das fronteiras da Rodésia, atual Zimbábue, e da Bechuanalândia, em preparação para uma possível guerra, a famosa Guerra dos Boeres. Ele conhecia a região pelos trabalhos de mapeamentos feitos em sua última missão na África, em Matabelelândia. Os Boeres eram descendentes dos holandeses que chegaram à África em 1652 e agora queriam a independência em Transvaal por conta da descoberta do ouro na região. BP fez acordos e designou seus 2 regimentos para Bulawayo e Ramatlabama, pontos opostos na fronteira, e escolheu a cidade de Mafeking para ser seu centro de suprimento. Por ser suficientemente perto do regimento de Ramatlabama e ter uma linha ferroviária que a ligava a Joanesburgo. Atualmente, Mafeking é a capital da província do Noroeste da África. Mas em 1899 era habitada por cerca de 7.500 africanos e 1.350 colonizadores brancos. Em 10 de setembro, BP escreveu para sua mãe dizendo que os 2 regimentos estavam recrutados e com os suprimentos suficientes para os próximos 3 meses. Seu regimento em Mafeking era composto por 700 soldados ingleses e mais de 300 voluntários brancos de Mafeking. Ele também forneceu armas a 750 africanos para atuarem na defesa de suas propriedades, e estava aguardando aprovação para receber mais 10.000 soldados ingleses nos próximos meses. As forças inimigas do Transvaal se armavam através do Porto Português de Lourenço Marques, no atual Maputo. Mas como não havia sido declarada a guerra, BP só podia se preparar e esperar Mafeking não ser atacada. Ele não podia armar a população e nem andar de uniforme pela cidade por conta do parlamento da cidade do Cabo, que era de maioria holandesa e que criaria uma crise política ao ver a mobilização inglesa. Tudo era feito por debaixo dos panos. Suas armas e munições eram poucas e antigas, muitas da década de 20, e eles estavam em 1899. Muitos de seus pedidos para envio de suprimentos, armas modernas e os 2 esquadrões de cavalaria de seu regimento, o 5º Dragons, foram negados. Então teria que trabalhar com o que tinha, e planejou defender Mafeking com um círculo externo de sacos de areia patrulhado por soldados treinados com um perímetro de 10 km da cidade. A linha de defesa interna ficou com os guardas da cidade.
Em 11 de outubro de 1899, os boeres declararam guerra e BP pôde assumir funções militares para a defesa da cidade sem medo de usar o uniforme. Uma das últimas coisas que BP fez antes de deixar a Inglaterra foi deixar o manuscrito de seu livro, Aids to Scudding. Quando o livro foi colocado à venda em novembro de 1899, Mafeking estava cercada pelos boeres e BP estava se tornando uma celebridade em Londres. No livro, BP tinha enfatizado as 4 qualidades de um bom explorador: coragem, audácia, descrição e autoconfiança. E audácia BP tinha de sobra. No dia em que as primeiras granadas boeres atingiram Mafeking, o general Cronje, que era boer, enviou um mensageiro à cidade ordenando a rendição inglesa para não ter derramamento de sangue. BP ofereceu uma cerveja ao mensageiro e o enviou de volta com um recado ao coronel falando que o único sangue derramado foi de uma galinha e que não haveria rendição. Vez ou outra, enviava atualizações de combate com mensagens bem-humoradas, como: tudo bem, 4 horas de bombardeio, um cachorro morto. Também enviava muitas informações falsas, caso os seus inimigos interceptassem ou espionassem. Por isso, BP muitas vezes descreve o cerco de Mafeking como um blefe do início ao fim. Um de seus blefes foi espalhar cartazes pela cidade escritos em inglês e holandês, avisando a população de campos minados colocados ao redor do cercamento da cidade. Não tinha campo minado algum. Mas para acreditarem em seu blefe, ele explodiu bananas de dinamite para fingir a explosão de uma mina. A cidade não tinha arame farpado, mas BP mandou instalar moirões e ordenou que as tropas que passassem por ali simulassem pular uma cerca cuidadosamente, pois das tropas inimigas não era possível ver os arames, apenas eles pulando os obstáculos. Também colocou bonecos de pano uniformizados como fantoches na linha de defesa, e sempre instruía seus homens a tentar enganar os inimigos o tanto que conseguissem. Mas nem tudo era brincadeiras, afinal, ainda era uma guerra. A linha ferroviária estava dominada pelos boeres, e enquanto as correspondências saíam, os suprimentos não entravam. Tiveram que racionar comida e inventar receitas para aproveitar o máximo possível. Quando os selos e o dinheiro da cidade acabaram, BP mandou fazer mais. Seus oficiais imprimiram com o rosto de BP em homenagem a ele. Fato que fez BP ser censurado após a guerra, pois todos os selos deveriam ser fabricados com a imagem da rainha. Os jovens foram mobilizados para fazerem os serviços auxiliares e liberarem os homens para a linha de batalha. Eles receberam patente de cadetes, uniformes e foram instruídos a ajudar na cozinha, hospitais e serviços de mensagem em suas bicicletas. Um deles fez uma entrega especial a BP e recebeu uma repreensão para ser mais cuidadoso quando passar no meio do bombardeio. O garoto respondeu que era tão rápido na bicicleta que nenhuma bala o alcançaria. Esses jovens não foram os primeiros escoteiros, mas foram fonte de observação de BP que o ajudaria a formar uma das bases do escotismo. No dia de Natal, o racionamento alimentar foi suspenso e os bombardeios cessaram momentaneamente. Os cânticos boeres eram ouvidos em Mafeking e foi realizada uma missa da meia-noite pelo padre Ogle. Em 12 de abril, BP recebeu um telegrama da Rainha Vitória que dizia: "Continuo a acompanhar com confiança e admiração a paciente e resoluta defesa que é galhardamente mantida sob seu desembaraçoso comando." Traduzindo, a Inglaterra estava perdendo outras guerras pelo mundo, mas Mafeking permanecia de pé. Os bombardeios não paravam, e os números de enfermos aumentavam com os casos de malária. A comida estava a nível de subsistência, e o cerco não ia aguentar muito mais. No dia 16 de maio, os boeres foram atacados por tropas inglesas que finalmente chegaram como resgate do cerco. BP foi dormir tranquilo depois de 7 meses de sua chegada à cidade. Seu irmão, Major Baden-Baden-Powell, se adiantou às tropas que resgatariam a cidade no dia seguinte e foi acordar BP para vê-lo. Quando os telegramas foram reabertos, uma avalanche de 500 mensagens caiu sobre a cidade. Uma delas era da Rainha Vitória o congratulando de todo o coração pelo heroísmo e devoção demonstrados. Dias depois, recebeu um telegrama do escritório de guerra com uma promoção ao posto de major-general.
Aos 43 anos, BP se tornou o mais jovem general da história da Inglaterra. Tornou-se também um herói de guerra com fama inferior somente à de Nelson e Wellington. Mafeking foi liberada dia 17 de maio de 1900, após 217 dias de cerco. Mas o telegrama anunciando a libertação chegou à Inglaterra apenas no dia 18, contendo apenas: Mafeking foi liberta. A comida entrou na guarnição. Inimigo disperso. A noite de 18 de maio ficou conhecida como The Mafeking Night e marcou grande celebração dos londrinos nas ruas e bares da cidade. Depois de retornarem à cidade do Cabo, BP foi para a Inglaterra para assumir seu novo posto como major-general. Seu cargo agora permitia que ele trabalhasse bem mais perto de sua família e vivesse uma vida mais tranquila longe dos campos de batalha. Mas isso é história para o próximo vídeo. Texto e roteiro adaptados do livro O Chapelão, de Antônio Boulanger.